Você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Talvez você já tenha se deparado com essa frase do Jim Rohn. Você consegue perceber isso em você, essa média? Bom, eu tô bem com isso, até porque eu acabei criando o meu presente, que um dia foi meu futuro desejado. Hoje eu tenho o poder de escolher quase a dedo aí com quem eu trabalho e convivo. E adoro trabalhar com umas pessoas aí com culturas bem diferentes da minha, porque assim eu também posso refletir e seguir evoluindo com a minha própria cultura pessoal. Cada um de nós tem uma cultura própria pessoal, que deriva de uma série de influências, como fomos criados, de que país nós somos, mas que também conciliamos com nossas próprias crenças e valores pessoais. Geralmente, nos ambientes de trabalho, acabamos por ter que vivenciar com uma outra cultura, a tal cultura organizacional. A cultura organizacional, assim como a nossa cultura pessoal, tem muito das características das pessoas que fundaram a empresa. Seus valores, sua educação e cultura pessoal, o país de origem daquela pessoa. Ao mesmo tempo que somos o tempo todo influenciados e influenciadas pela cultura das pessoas próximas da gente ou do lugar onde a gente trabalha, também influenciamos a cultura dos outros ou desse lugar. E isso pode ser pro bem ou... Sai, Vader! Uma das coisas mais bacanas aí de vivenciarmos é quando essas duas culturas se harmonizam bem, quando ambas carregam valores bem importantes para cada um de nós. Mas sabemos que, apesar disso ser quase todos o que todos nós desejamos, é um tipo de casamento que pode levar alguns anos para que as coisas confluam. A não ser que uma vagas aí facilite sua vida, né, Carol? Pois é, com certeza. Um belo matching entre empresa e pessoa profissional deve resultar em um belo encontro de culturas, sem dúvida. É o que chamamos de fit cultural. E em empresas movidas a propósito, como a Vagas, então, isso fica ainda mais importante. Porque são lugares em que a cultura organizacional é tão diferente do restante da cultura do mercado de trabalho que quem vai trabalhar numa empresa assim já precisa se identificar com ela, ou pelo menos já ter a curiosidade para conhecê-la. E o que é a cultura, afinal de contas, né? A cultura é o jeito normal de se fazer as coisas em um dado lugar. Normal, Carol. Aqui pensando comigo. O que é normal? Hoje em dia, quando a gente vê algo que acha errado, mas que ninguém parece se importar o suficiente para se colocar contra, por exemplo, fazer piadas transfóbicas, a gente diz: não podemos normalizar isso, não podemos normalizar fazer piadas transfóbicas. Por outro lado, quando a gente vê algo muito bacana que ainda é visto como algo esquisito, por exemplo, separar o lixo orgânico do reciclável, a gente diz: precisamos normalizar isso, precisamos normalizar separar o lixo orgânico do reciclável. Quando fazemos alguma dessas coisas, o que a gente está fazendo, no final das contas, é mudando a nossa cultura. No episódio anterior, falamos sobre o sistema capitalista financeiro degenerativo vigente. E entendemos que precisamos compreender que cultura capitalista é essa que também seguimos propagando, certo? Porque de nada adianta reclamarmos do sistema, seja ele qual for, se não compreendermos como nós o retroalimentamos, o sustentamos. Eu sei que dói ouvir isso, gente, eu sinto muito, mas vamos superar? A união faz a força. Por isso, nosso convite é para que honremos aí com o melhor das intenções dos nossos antecessores. Porque não há certo e errado, somos eternos aprendizes. E ao mesmo tempo, também te convidamos a refletir com mais cuidado sobre lições já aprendidas ou que ainda possam ser aprendidas. Agora, vem cá, Cassi. Você já se questionou sobre como as culturas se formam? E mais ainda, como elas vão sendo sustentadas ao longo da história, sendo benéficas ou não para a humanidade? Segundo Humberto Maturana, um médico, biólogo, pesquisador e filósofo chileno, explica em um dos livros dele, intitulado Amar e Brincar, Fundamentos Esquecidos do Humano, uma cultura se forma a partir do momento em que eventos passam a ser repetidos e conservados geração após geração. Sendo bons ou nem tanto, se os conservamos, reproduzindo continuamente aí certos eventos, estamos contribuindo na sedimentação de tal cultura. Quando pensamos em eventos repetidos, pensamos muito em atos conscientes. Escolhi repetir essa ação, mas boa parte de nossas escolhas são inconscientes também. As escolhas, conscientes ou não, do passado refletem em nós até hoje. E suas atitudes, derivadas de uma escolha que você fez, podem ser uma ação proativa, passiva ou até mesmo reativa.
Como você se sentiria se presenciasse uma injustiça com alguém no seu trabalho, optasse por ficar na sua, não se meter aí por diversas razões possíveis e depois soubesse que tal pessoa foi mandada embora por conta daquela situação? Que escolha você fez para decidir agir passivamente frente a essa situação e qual foi a crença e cultura dominante que fluiu aí por você e seguiu dando sustentação para que injustiças continuem acontecendo no ambiente de trabalho? Talvez você tenha se submetido a essa situação por conta de uma cultura do medo, ou talvez de ter sido retaliado ou retaliada aí no trabalho. Pode ter sido um ímpeto da cultura da competição, menos um para concorrer àquela minha vaga tão sonhada. Ou uma cultura tribal de necessidade de pertencimento. Ah, se eu depender aí tal pessoa, posso me indispor com a minha turma que não vai com a cara dessa pessoa. Mas no fim, o que você sente ao se deparar com o fim da história? Orgulho de não ter se envolvido aí frente a tamanha injustiça? Eu acredito que não. Por pura ignorância de nossa própria parte e por não termos desenvolvido nossa habilidade de termos um olhar mais sistêmico, acabamos por sustentar normalidades nada normais. Complexo? Eu sei. Mas é exatamente por isso que uma das grandes competências do século é aprender a lidar com a complexidade de nossos tempos. A culpa é de quem? Do sistema? Da cultura? Nós somos o sistema. Nós criamos e sustentamos a cultura. Vamos parar de separar as coisas, gente. E vamos parar de procurar culpados. Pelo amor, gente. Põe mais esse negócio, esse comportamento na conta do sistema patriarcal, Carol. Tá bom, pode deixar, tô colocando. E aí, Cássia, como é que a gente faz então? Bora mudar a cultura? Você já parou para pensar como funcionamos em termos de modelos mentais? Falamos como as culturas nascem e o fato é, modelos mentais em vigor são consequências das culturas vigentes aí das épocas. Uma espécie de zeitgeist, ou seja, o espírito do tempo. Boa parte de nossas organizações nasceram na era industrial. Mesmo as que nasceram na era do conhecimento e tecnologia pós-industrial, ainda estavam sob forte influência da cultura entremeada aí na nossa sociedade, cultura essa derivada do modelo de pensamento industrial. Quase que ao mesmo tempo em que entramos na industrialização, também a ciência reducionista só ganhava forças e adeptos. Tudo isso ainda permeia fortemente aí o nosso dia a dia, a começar pelas escolas dos nossos filhos, que até hoje ensinam por matérias. Ou você vai me dizer que seu filho ou sobrinha aprende hoje de uma forma totalmente fluida e integrada aí sobre diversas áreas do conhecimento humano? Sim, temos exceções, inclusive em novos modelos de educação, felizmente, mas eles estão longe de serem a grande maioria. Tudo isso para dizer que a consequência, o legado mental, cultural que carregamos e ainda conservamos em demasia na nossa sociedade, e negócios idem, está muito mais pautado em um modelo mecanicista e reducionista do que num modelo de pensamento mais integrado. Não basta termos programado os nossos cérebros para isso há no mínimo umas 7 gerações e, como dissemos, bom ou não, seguimos sustentando essas ideias. Como ainda hoje temos mais conhecimento vindos da neurociência, em que fica evidente que pensar aí de forma mais sistêmica, holística, integrada, demanda mais energia de nós mesmos. No pensamento mecanicista e reducionista, nós olhamos as partes, não o todo. Quando olhamos o todo, olhamos apenas como se ele fosse a mera sequência de partes. O reducionismo é tentar explicar o complexo em termos do simples. O pensamento mecanicista permeia por todo o mundo do trabalho mais do que talvez tenhamos consciência. Nossas formações, educação formal, especialização profissional, mestrados e doutorados, linhas de produção, gestão de projetos, horário comercial. Precisamos sair do pensamento apenas em partes e ir para o todo. Valorizamos muitos especialistas, mas precisamos entender o valor dos generalistas. Estão faltando generalistas para conectar os especialistas e fazer o trabalho funcionar de forma mais sistêmica. Ah, mas quer dizer então que pensamento sistêmico agora é mais importante do que o reducionista e mecanicista? Generalistas são mais importantes que especialistas? Não, de forma alguma. O pensamento reducionista tem o seu lugar e nos ajudou a chegar até aqui, gente. Mas quer dizer que precisamos desenvolver mais e mais rápido este outro lado atrofiado em nós e dentro das organizações.
Então, buscarmos novas formas de organização e que zelem pela saúde de tudo, todos e todas. Que integrem e não disputem espaços. Todas essas sabedorias, conhecimentos têm o seu valor. Em uma dinâmica de mundo cada vez mais complexo, porque me perdoa se eu estiver aí te desiludindo, mas a tendência não é que o mundo se torne cada vez mais simples, e sim cada vez mais complexo. Quem não entender bem destes dois modelos de pensamento, sem nem mencionar outros aí, e souber extrair o melhor de cada um deles, a depender do contexto, tende sim a ficar preso ou presa na era passada. Chamo isso de ser zumbi, e eu duvido que alguém aí queira isso. Cassi, e o que isso tudo tem a ver com carreiras, empregos, futuros do trabalho? Tudo! Vamos ver. Carreira, literalmente, caminho estreito, nada mais linear. Vivemos em um mundo cada vez mais dinâmico e fluido. O que faz mais sentido nele do que jornadas também dinâmicas e fluidas? Especialistas. Apenas especialistas, ou seja, o conhecimento das partes, são valorizados no mercado de trabalho. Precisamos de gente que resolva problemas complexos e gente que ensine cada vez mais tantas outras pessoas a resolver problemas complexos e entender as suas inter-relações. Ou seja, de generalistas capacitados em pensamento complexo e sistêmico. Se cada um de nós não entender que somos parte de um todo, seu cargo e função não importa. Departamentos, cargos e funções são reducionistas, limitantes, aprisionantes. Departamentos são unidisciplinares e não têm um propósito claro. Cargos são caixinhas que impedem as pessoas de colaborar. Funções são partes da solução que não necessariamente somam um todo maior do que as partes. Agora, coloque apenas especialistas para trabalhar nesses elementos que eu falei aí e vai ser uma beleza. Precisamos de desenhos organizacionais que favoreçam formas mais autênticas de colaboração, de preferência por um propósito claro e regenerativo. Forma de trabalhar presencial, híbrido e remoto, determinado pela empresa. Hoje, já temos mais liberdade, porque o trabalho híbrido e remoto eram possibilidades muito tímidas antes da pandemia. Mas será que poderíamos ainda explorar mais combinações entre essas modalidades, com todo o cuidado e não excluindo ninguém? Afinal, na Vagas, por exemplo, que é 100% remota, mais de 50% das pessoas está fora de São Paulo, onde fica a nossa sede. E encontros presenciais quase que necessariamente não seriam possíveis para todas as pessoas de uma equipe, por exemplo. É lógico que só se resolve essa parada organizacional aqui, entendendo bastante de pensamento sistêmico e relações sociais e humanas. Mas enfim, as pessoas querem cada vez mais liberdade, parte disso está em escolher qual sistema funciona melhor para você. Não deveria ser a empresa resolvendo isso. A empresa deveria apoiar cada colaborador ou colaboradora a poder gerar o seu melhor valor possível aí para o negócio e time. Tem gente que vai infinitamente melhor no físico, tem gente que vai no digital. Com uma boa cultura interna e bem adaptada aos novos tempos, é plenamente possível esses novos modelos todos e outros coexistirem. Judicialização do trabalho, impasses trabalhistas e riscos de processos. Não seria isso um forte reflexo da nossa velha conhecida cultura patriarcal? Alguém aqui já viu a lei estar à frente do tempo, gente? Se nem o presente ela consegue acompanhar, quiçá o futuro que estamos construindo, né? Visualizamos processos e restrições legais que atuem a favor da saúde do sistema, não contra. Tá, então já entendemos que ficar só no pensamento reducionista não dá, né, pessoal? Mas e aí? Como são os exemplos de como saímos dessas armadilhas nas carreiras, nos empregos e nos futuros do trabalho em geral, Cassi? Então, a única coisa que eu gostaria de dizer por hora é o seguinte, gente. Empresas e profissionais vanguardistas que de fato constroem futuro no hoje não se prendem a essas limitações. De forma alguma estou dizendo que devemos ir contra a lei e fazermos coisas ilícitas, né? Existe bom senso e ética, né, Carol? O que eu quero dizer é que eu só consigo praticar uma série de experiências disruptivas e aprender mais rapidamente se eu fizer coisas em que sei que corro riscos, especialmente financeiros. Exemplos disso? A minha vida profissional. Eu vou te contar um pouco o que eu faço aí como empreendedora para ilustrar como a atenção ao pensamento sistêmico influencia na minha forma de trabalhar. Legal, conta aí, Cassi. Bom, eu inicio aí parcerias de negócios sem contratos, que são pura burocracia. Só os registro a partir do momento em que já descobrimos que a parceria faz mesmo sentido.
Contrato as pessoas para trabalhar comigo pelo conjunto de habilidades, potenciais e interesses que eu enxergo na pessoa. Não contrato por cargo nem função. Eu construo modelos de transempresas. Num outro dia eu volto aí para falar um pouquinho mais disso. Se nem muitos empresários e empresárias sabem do que se trata, acham que algum advogado sabe, gente? Quando começo a tentar explicar para o pessoal da área jurídica, já vem aí uma avalanche de coisas do tipo, mas você está correndo riscos, blá 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 blá. Sim, eu tô. Só consigo construir futuros melhores se eu ousar. Isso me lembra totalmente o meu pai, que nunca deixou normas jurídicas ou contábeis reduzirem o potencial das ideias que ele tem. Ele segue, mas ele não se encolhe, sabe, Cássia? Ele não para no primeiro obstáculo, porque essas normas já são restritivas, mas de tanto que a gente foi criado em caixinhas, parece que a maioria de nós não pode ver uma caixa que já pula dentro e fala, ah, mas não dá para fazer, tá vendo esses limites aqui? Afinal, gente, inovação disruptiva e transformadora é sobre correr riscos o tempo todo, gente. Pois é, como é que a gente vai criar um novo sem correr risco nenhum? Acho que não dá mesmo, porque experimentar é correr risco. E na Vagas, Carol, que tipo de coisa diferentona aí vocês fazem para dar conta aí desse mundo super complexo, digamos assim, né? Mas, enfim, de um jeito não reducionista. Vocês poderiam, por exemplo, trazer exemplos aí que possam inspirar outras empresas? Lá na Vagas, a gente tem um processo decisório, que é o mesmo processo para todas as pessoas e todas as situações também. Lembra que eu disse que a gente não tem hierarquia de poder na Vagas? Então, todas as pessoas colaboradoras podem conduzir processos decisórios em nome da Vagas. Outra coisa é, a gente saiu do paradigma de cargos e departamentos e a gente migrou para o de papéis e círculos, que é mais adequado para a fluidez que o nosso processo decisório, o nosso modelo de gestão permite. Isso vai muito além de uma simples mudança de nome para as coisas. Cargos e departamentos são aquelas caixinhas estreitas, mas depois a gente fala mais disso também. As lideranças são orgânicas. O caminho é livre para qualquer pessoa assumir responsabilidade por um projeto ou movimento, se ela entender que ela é a pessoa adequada naquele momento. Bom, poderíamos ficar aqui falando por horas, mas acho que já deu para entender que para termos sistemas diferentes, precisamos agir diferentemente. E nada melhor para agir diferentemente do que evoluir a nossa forma de pensar sobre as coisas. Pensar de uma forma sistêmica nos ajuda a ponderar melhor as consequências das nossas ações e escolhas no presente, porque nos lembra que cada uma delas constrói o futuro que viveremos mais para frente.